Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Cliente, um espaço aqui onde a gente fala sobre a experiência do cliente, empreendedorismo, liderança, desenvolvimento humano e tantos outros temas para o seu desenvolvimento profissional. Hoje eu estou aqui com a Kelly Rodrigues, minha convidada. Ela é CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil, especialista em experiência do paciente, graduada em diversas instituições internacionais e nacionais, e também é membro da Association for Patient Experience e professora de pós-graduação e MBA em saúde nas matérias de marketing em saúde e experiência do paciente pela FGV, Fundação Dom Cabral, Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Sírio-Libanês. Hoje eu estou com a Kelly para falar sobre experiência do paciente. Kelly, muito obrigada pela sua presença aqui no Conexão Cliente hoje. Tenho certeza que esse tema vai tocar muita gente que vai nos assistir. Oi, Giovana, eu que agradeço a oportunidade de estar contando um pouco para vocês aí sobre a experiência do paciente. Bacana, Kelly. E eu já queria começar te fazendo uma pergunta no seguinte sentido. Eu acabei de falar agora um pouquinho do seu currículo, já sei que você não é médica, mas eu queria que você contasse um pouquinho, né, como surgiu a Patient Centricity e como você se elucidou para o fato de que esse era um tema importante para as instituições brasileiras de saúde. Ok, vamos lá. Eu atuo na área de saúde há mais de 20 anos e eu fui superintendente de uma instituição, superintendente de marketing. Então, assim, de uma instituição de saúde, de assistência médica domiciliar. Então, eu sempre tive um olhar muito voltado para o paciente, para a família, entender ali todas aquelas dimensões, pelo menos eu achava que eu era, né? E aí eu tive um episódio pessoal, minha mãe teve câncer, e minha mãe teve uma jornada muito difícil. Minha mãe faleceu em 1 ano desde a época do diagnóstico. E quando eu vi aquela jornada toda, eu entendia que a gente podia fazer diferente. Eu tinha todos os acessos, minha mãe tinha um plano de saúde muito bom, né? Um plano de saúde privado, uma seguradora. E eu fiquei pensando, e quem tem um sistema público, e quem não tem nenhum desses acessos, todos esses conhecimentos que eu tenho, que eu não sou médica, mas tinha todos os amigos médicos. Então eu entendi que a gente podia fazer diferente. E aí em 2014, eu fui para os Estados Unidos, fui para a Cleveland Clinic, que é um hospital que é referência mundial em experiência do paciente, e voltei em 2015, disposta a implementar essa jornada aqui no Brasil. Foi assim que tudo começou, porque eu entendia que a gente tinha realmente muitas possibilidades. E vou te contar, Giovana, que foram alguns anos para fazer com que as instituições realmente começassem a entender para que servia a experiência do paciente. Porque todo mundo achava que a experiência do paciente era só agradar o paciente, né? E a gente olhando no final do dia, as organizações olham e falam assim, tá bom, eu vou fazer tudo isso a mais pelo paciente, mas eu não vou ser remunerado por isso. Então, tinha uma conta que na mentalidade de quem contratava o serviço, isso não funcionava. Então, foram alguns anos, digamos que uns 3 anos aí trabalhando com educação em experiência do paciente. Eu estruturei um curso em experiência do paciente para fazer com que as instituições e os profissionais de saúde entendessem qual era o grande diferencial. E aí, hoje a gente está num momento no Brasil que realmente a experiência do paciente está aí entre os principais assuntos estratégicos da instituição. Pioneirismo, né, Kelly? Muito pioneirismo que você teve naquele momento, que você veja exatamente como que aquele pioneirismo daqueles anos, de todo um trabalho, de você trazer, introduzir esse tema, né, nesse segmento, um segmento bastante técnico, né? Você introduzir um tema num segmento muito técnico já não é simples, então você trazer o tema, hoje está fazendo total diferença. Eu imagino que hoje, com o seu trabalho mais amadurecido, as pessoas conhecendo, as instituições conhecendo a importância, é óbvio que eu imagino que ainda assim você está tendo que atuar mais ainda com eles, mas o quanto que todo esse trabalho pregresso não fez a diferença para o momento que estamos hoje. Eu acho que aqui, Giovana, fica uma dica, né? Não adianta a gente falar sobre uma coisa que as pessoas ainda não conseguem entender.
porque elas acabam não fazendo essa conexão. Então, por isso que essa questão toda de educar o mercado faz todo sentido. E eu também não sabia disso lá atrás, né? Eu, na verdade, estruturei esse curso, não sei se você sabe dessa história, mas eu estruturei esse curso porque eu fui convidada na época para dar aula na Fundação Getúlio Vargas de marketing e saúde, e uma médica, que era a doutora Ana Malik, que é a diretora lá do Centro de GV Saúde, falou para mim: por que você não faz um curso de experiência, estrutura um curso de experiência do paciente? E eu não queria isso, porque eu, na verdade, queria que o pessoal comprasse o serviço da consultoria. E eu fiz, assim, milhares de cursos, quer dizer, milhares não, né, dezenas de cursos fora, então, assim, só para Cleveland Clinic eu fui 7 vezes, fiz cursos em muitas instituições na Europa e nos Estados Unidos, e cada curso era muito caro, então não era exatamente a aula que eu queria dar, mas eu fui entender que através desse curso, eu consegui estruturar uma metodologia ao longo desse caminho, né, ao longo desse tempo, e aí eu comecei a educar o mercado começou a entender, para isso que isso serve, então. E hoje eu fico realmente muito feliz de ver o quanto a experiência do paciente é tão importante no Brasil, quanto todo mundo está olhando para isso. Perfeito, perfeito. E a gente fala muito disso em Customer Success, mais precisamente, né? A importância de educar o cliente. Às vezes o cliente não sabe usar o teu produto, às vezes o cliente não sabe usar o seu serviço. Aliás, às vezes ele não sabe até para tudo, todas as funcionalidades para que a sua solução serve. Então, cabe a gente educar ao cliente. Perfeita, perfeita. É isso mesmo. E olhando nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho da diferença. Qual a diferença quando a gente olha para a experiência do cliente e da experiência do paciente? Porque isso é muito importante. É isso mesmo. Eu acho assim, olha, a experiência do cliente, eu acho não, né? Eu vou dizer as coisas que eu vivencio e a estrutura de metodologia que a gente fez para a experiência do paciente. A experiência do paciente, ela bebe na fonte aqui da experiência do cliente. Aliás, tudo começou a ser estruturado pela experiência do cliente. Mas quando eu estou falando da experiência do cliente, é como se eu olhasse a jornada desse cliente e entendesse exatamente aí onde estão os pontos de contato, onde ocorrem as experiências mais difíceis para a gente transformar e tal. Todo paciente é cliente, mas nem todo cliente é paciente. Então, para a gente olhar para isso, o paciente não é cliente também? Ele é. Mas quando ele se torna paciente, ele tem outros fatores emocionais que são muito mais ali, que estão muito mais fortes, e além disso tem outros requisitos que a gente precisa olhar. Então vamos lá, vamos dar aqui um exemplo aqui da história de cliente e de paciente. Eu tenho um plano de saúde. O que vai me fazer comprar um plano de saúde, todos os motivadores e tudo mais, eu estou olhando tudo aqui como cliente. Até eu pedir uma autorização para utilizar fazer um determinado exame, eu ainda sou cliente. A partir do momento que eu começo a utilizar o serviço de saúde, eu viro paciente-cliente, tá? Mas na experiência do paciente, eu tenho que olhar no nosso método 3 pilares estratégicos. O primeiro é segurança e qualidade. Não adianta, e tecnicamente o profissional tem que ser muito bom. O que eu sempre digo, não adianta eu estender o tapete vermelho, olhando a experiência do cliente, e matar o cliente de uma infecção hospitalar, ou cometer um evento adverso. Então não adianta eu olhar só a jornada e eu não olhar a segurança e a qualidade, é a primeira coisa. A segunda coisa é o cuidado centrado no paciente, ou cuidado centrado na pessoa, que a gente diz, a gente ainda está muito longe disso no Brasil. Na Europa, o cuidado centrado na pessoa é algo muito falado e muito praticado. No Brasil, a gente costuma mais falar do que praticar. Ele tem vários atributos, porque todo mundo acha que cuidado centrado é colocar como se a gente olhasse a experiência do cliente, colocar o cliente no centro e ok, mas aqui o paciente no centro, ele tem algumas outras funções. Então, os pré-requisitos é fazer com que o paciente seja tratado com dignidade, compaixão e respeito. É dividir decisão clínica com o paciente. Como é que eu vou dividir decisão clínica com o paciente que não tem o que a gente chama de health literacy, que é a literácia, que é a alfabetização em saúde? Como que eu engajo um paciente no tratamento se ele não sabe nem
nada da patologia dele. Então, eu preciso educar o paciente na patologia dele, para que eu possa engajá-lo no tratamento, para que eu possa dividir decisão clínica, e alguns outros atributos são, o cuidado coordenado. O que é o cuidado coordenado? É como se você tivesse um médico de família, um médico de referência, onde ele vai olhar não só a sua doença, a sua patologia, mas ele vai olhar para a Giovana. Quem é a Giovana? Como que a Giovana vive? A Giovana é casada? A Giovana tem filhos? Qual é o estilo de vida dela? Porque tudo isso vai impactar no desfecho clínico, que a gente chama. Então, cuidado coordenado é super importante, né? E aí, este médico coordenar o cuidado com os demais profissionais que ele precisar trazer como especialistas, e o cuidado que a gente diz que é o cuidado personalizado. Então, a Giovana é diferente da Kelly. Por mais que eu tenha protocolos específicos para tratar daquela patologia, entender quem é a Giovana vai fazer a diferença no desfecho clínico. Então, todos esses atributos são do cuidado centrado. É muita coisa, né, gente? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender. E o terceiro pilar estratégico é a excelência na jornada, que é exatamente igual à experiência do cliente. É entender a jornada toda desse paciente para a gente conseguir ver os pontos de contato, entender as emoções dele, onde ocorrem as experiências mais difíceis, para a gente poder fazer essas transformações. Então, recapitulando, na experiência do paciente, eu olho esses 3 pilares estratégicos: segurança e qualidade, tecnicamente eu tenho que ser muito bom; segundo, cuidado centrado; e o terceiro, excelência na jornada. Tem todo um protocolo que não é algo simplório, né? Tem que ter realmente ali toda uma observação, e tem que ter gente para cuidar também, né? Eu acho que, imagino que não seja só, por exemplo, a patient centricity vai lá, ensina tudo isso, mas tem que ter alguém para ajudar a dar continuidade, a ser um advogado desse método dentro da empresa, né? O fato, Giovana, que quem entrega a experiência, tanto na experiência do cliente quanto do paciente, são as pessoas. Então, olhando esses 3 pilares estratégicos, a gente precisa ter uma cultura organizacional que realmente privilegie o paciente no centro, ter uma liderança que apoie para que isso aconteça, ter as métricas que a gente vai acompanhar para entender o que a gente está melhorando, e ter o engajamento dos diversos stakeholders. Então, sem dúvida nenhuma, você precisa criar uma cultura, você precisa ter governança em experiência do paciente, você precisa ter os multiplicadores. Então, aí acontecem várias estratégias. Tem uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho muito importante. Para mim, a experiência do cliente é muito complexa, mas a experiência do paciente ela é mais complexa ainda, porque a gente tem essas questões técnicas aqui, né, de segurança e de qualidade, de cuidado centrado. A única coisa que eu acho mais difícil em experiência do cliente, relacionado à experiência do paciente, é a história de fazer o encantamento do cliente. É muito mais difícil no cliente do que do paciente. E eu vou explicar por quê. Porque no encantamento do cliente, não que a gente não tenha aqui a questão do emocional na parte do cliente, claro que tem, né? Mas as pessoas já comparam os serviços, elas já vão utilizar um serviço por escolha, mais racional até, né? Claro que tem alguns serviços que são formas diferentes, mas assim, eu escolho qual é o hotel que eu quero ir, eu escolho qual é o spa que eu gostaria, enfim. Então, eu já vou esperando um nível alto. Então, surpreender este cliente, criar um momento uau, é muito mais difícil do que na experiência do paciente, neste aspecto. Por quê? Porque na experiência do paciente, as pessoas estão tão fragilizadas emocionalmente, mas tão fragilizadas, que, na verdade, o acolher, às vezes, esse paciente já é um momento alto. Às vezes a pessoa fala, nossa, o médico me tratou tão bem, como se isso não fosse obrigação, sabe? Então eu acho que a única coisa que a gente pode olhar aqui que é mais fácil de fazer nesse aspecto de experiência de cliente-paciente. Porque é por conta da expectativa, né? A expectativa do cliente é uma, mas realmente a posição do paciente, ele já está fragilizado, como você já falou. Então a expectativa dele, no caso, é ficar bom. Ele precisa resolver um problema de saúde dele, que é ali algo prioritário, né? Todo mundo, a nossa saúde é prioridade, não tem jeito. Então, realmente, nesse ponto,
Mas, Giovana, tem uma coisa também interessante de dizer. Às vezes, o resultado não é positivo. Um desfecho clínico, por exemplo, às vezes você tem um paciente que a gente chama de cuidados paliativos, que é você não tem mais o que fazer. Isto não significa, então, às vezes o resultado é negativo, mas a jornada é positiva, porque a jornada foi tão acolhedora, tanto para o paciente quanto para a família, que mesmo quando o desfecho clínico é a morte, aquela família vai se sentir grata o resto da vida por aquela instituição, por aquele profissional. E muito que acontece, muitas das coisas que acontecem na área de saúde é ao contrário. A pessoa passa pela jornada, o objetivo dela era fazer uma consulta, era fazer um exame, era fazer um tratamento, aquilo foi tudo ok, mas a jornada dela foi ruim. Então, a experiência foi negativa. Então, em experiência, sem dúvida nenhuma que quando a gente pode ter um resultado, um desfecho clínico positivo, óbvio que isso é o objetivo final, mas nem sempre isso é possível. E isso não significa que a jornada não tenha que ser positiva. Perfeito, perfeito, concordo plenamente. Agora, Kelly, quando a gente fala, passando aqui a falar um pouquinho desse momento em que a gente está vivendo, de pandemia, né? A gente, quando fala de experiência do cliente, a gente precisa analisar a jornada do cliente, captar as emoções dele, entender qual foi a percepção dele e como que esse processo se dá quando a gente fala da área de saúde. Bom, olhando até no contexto da pandemia, né, acho que a gente nunca teve, as coisas agora, a gente acho que conseguiu se normalizar no meio da loucura que a gente está vivendo, porque as coisas não terminaram, a gente ainda está nessa loucura toda, mas acho que a gente já teve uma curva de aprendizado. Então, a gente vê profissionais extremamente estressados, estafados, e aqui eu acho que na saúde a gente tem esse componente, né? Pessoas de um lado, pessoas de outro, sentimentos aflorados aí o tempo todo. Então, acho que a pandemia, ela serviu para algumas coisas. Primeiro, para fazer com que os pacientes entendam que os profissionais de saúde também não são super-heróis, são pessoas, então também acho que teve uma compaixão mútua, tanto dos profissionais de saúde para com os pacientes, porque esses pacientes ficaram isolados, com uma série de restrições, quanto dos próprios pacientes e dos familiares para os profissionais de saúde, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito legal, e a gente também trouxe aí um componente da questão da segurança do paciente, porque os leigos, de uma forma geral, nós, quando não somos pacientes, até a gente vir a ser paciente, a gente imagina, a gente quer o quê? A gente quer olhar a hotelaria, a gente quer olhar o bonito, e não é só isso que é o importante. Então, tem toda a questão de segurança, de riscos, e que eu acho que isso ficou muito mais claro na pandemia mesmo, a importância de lavar as mãos, de higienização, de não ir ao hospital sem precisar. Eu não sei se vocês sabem, mas mais de 90% dos pacientes que utilizam serviços de emergência, de pronto atendimento, são pacientes que numa classificação de risco não deveriam estar num pronto atendimento, deveriam usar outro tipo de serviço. Então, eu acho que a gente trouxe alguns fatores aí que foram muito importantes. Mas, na questão da pandemia, a gente teve um resgate de muitas coisas, como e uma aceleração de outras coisas de uma velocidade que a gente não imaginava. Quanta coisa que a gente já vinha discutindo aqui de recursos tecnológicos e que isso não era permitido, isso não era regulamentado, e aí a gente acabou trazendo regulamentação, apesar que hoje está aqui em outros níveis de debate com os conselhos e tudo mais, com os conselhos regionais e federais de medicina, com a história da aprovação aí das videochamadas, da gente trazer a tecnologia como um componente de humanização. Então, é assim, a tecnologia, ela não vai despersonalizar o atendimento, ela não vai desumanizar o atendimento, muito pelo contrário, é a gente trazer esses recursos para pessoas que não conseguem ter uma visita presencial, como foi o caso aqui da pandemia. E eu acho que também trouxe alguns outros elementos, como a gente pode ter a continuidade do cuidado através dos recursos tecnológicos. Antes a gente ia ao médico uma vez por mês, um doente crônico, um diabético, um hipertenso, ele vai lá
numa consulta e ele vai ter o contato com o médico só 30 dias depois. Hoje, com todos os recursos que a gente tem de consulta à distância, de aplicativos e tudo mais, a gente consegue ter a continuidade do cuidado, checar a continuidade do cuidado, dar informações para os pacientes, tirar informações de uma outra forma. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, está reinventando aí o sistema de saúde. A gente precisa trazer esse aspecto de inovação e, mais do que nunca, a experiência do paciente está sendo vista porque a gente está co-criando todos esses ambientes em conjunto com os usuários. Perfeita. Kelly, infelizmente, para finalizar, eu queria trazer uma última pergunta para você. E eu digo infelizmente porque a gente poderia continuar ouvindo você falar aqui por muitas horas, mas eu já ouvi você falando em alguns momentos sobre cuidar de quem cuida, né? Então eu queria saber como está nesse momento de pandemia tão duro para todo mundo, inclusive para os profissionais de saúde, como está sendo a experiência dos profissionais de saúde em si, dos médicos, enfermeiros. O que você está vendo nesse sentido? Bom, quem entrega a experiência são os colaboradores. Isso para todo tipo de negócio. Então, não dá para a gente falar que eu quero entregar uma boa experiência para o cliente, para o paciente, se eu não olho para a experiência do colaborador. Agora, vocês imaginem nesse ambiente todo que a gente vem vivenciando, quantos profissionais de saúde estão estressados, estafados e um monte de coisa, né, que está sendo realmente muito difícil. Mas o que a gente lembra, Giovana, que há um tempo atrás a gente fez um trabalho aí mundial com 6 países para a gente, lá no começo da pandemia, para a gente avaliar como estava a experiência do paciente que estava com Covid e a experiência dos colaboradores que prestavam esse serviço, e a gente trouxe várias iniciativas mundiais e brasileiras que estavam sendo feitas para prover um auxílio para os profissionais de saúde. Mas o que eu posso dizer para você, a grosso modo, porque tem milhares de ações, mas as instituições todas, elas começaram a dar apoio e suporte psicológico. A saúde mental passou a ser uma coisa que realmente eles precisaram olhar, cuidar do emocional, que é o que a gente fala do cuidar do invisível. Então, teve várias ações com apoio em todos esses âmbitos e muitas outras ações práticas também. A gente teve instituição de saúde que teve, lá no começo da pandemia, que os profissionais não conseguiam nem voltar para casa ou iam para casa para dormir poucas horas, tinha uma mercearia dentro das instituições onde eles próprios podiam fazer compras, então ajudar em algumas coisas funcionais. Teve também um grupo que se reuniu para fazer aí uma plataforma de crowdfunding para trazer fundos para pagar hotéis, para que alguns profissionais ficassem nesses hotéis e não tivessem que voltar para casa com risco de contaminar os seus parentes. Então tiveram várias ações aí que a gente pode enumerar muitas, mas o básico aqui que ficou, ou digamos que o core, que a maior parte de todas as instituições cuidou, foi realmente de dar esse apoio emocional e psicológico. E isso foi feito de diversas formas, desde um local dentro da empresa onde tinham profissionais específicos para darem esse suporte, ou algum lugar que eles ligavam, tinha aplicativos, e foram feitas até salas no Clubhouse, para você ter ideia, de discussões dentro das próprias instituições para dar apoio para esses profissionais. Olha isso. Nossa, importantíssimo. Tem muita coisa. Acho que a gente vai precisar de algumas horas para poder te contar tudo. Ficaria. Kelly, uma mensagem rápida para todos os profissionais de saúde que pode estar nos assistindo agora aqui na TV Max. Para todos os profissionais de saúde, a minha mensagem sempre quando eu falo de experiência do paciente é o seguinte, que todo mundo precisa se reconectar com o seu propósito. Eu não acredito que nenhum profissional de saúde queira, às vezes, ser grosseiro, ser intransigente com as pessoas ou ignorar as pessoas. Mas eu entendo que o ambiente faz com que muitos profissionais se descolem disso e acabem cuidando só da patologia e não cuidando da pessoa que está com aquela patologia. Então, eu acho que o primeiro recado é vamos nos reconectar com o nosso propósito,
cuidar das pessoas com bastante amor, para que a gente prepare a nossa assistência para o dia que a gente precisar usar, ou o dia para que as pessoas que a gente ama precisarem usar. Sempre pensem, se você estivesse atendendo a sua mãe, ou se você estivesse atendendo o seu filho, você faria da forma que você faz hoje. É isso. Perfeita, perfeita, maravilhosa. Olha, uma satisfação incrível ter você aqui, Kelly. Conteúdo de extremo valor, de extrema qualidade, ainda mais nesse momento. Queria que você deixasse aqui, por favor, como as pessoas conseguem te encontrar a Patient Centricity, que eu tenho certeza que muita gente vai querer encontrar você. Esse nome é super fácil, né, gente? Muito fácil, mas assim, todos os nossos canais de comunicação, Instagram, LinkedIn, Facebook, é o Patient Centricity Consulting. Vamos colocar nos créditos. Tá ótimo. Então, só olhando por ali, vocês conseguem achar a gente fácil. Tem muita informação nos nossos canais, para quem quer saber um pouco mais aí de experiência do paciente. Muito obrigada, Giovana. Imagina, eu que agradeço demais. E obrigado a você pela audiência, você que faz esse programa, é você que solicita o que você quer ouvir. Então, além do agradecimento imenso a Kelly, eu agradeço a você também, que nos assiste aqui semanalmente. Até a próxima semana com mais um Conexão Cliente. Obrigada, Kelly. Obrigada, Giovana. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, gente.